Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, o transe do culto e do palco nas bacantes de Eurípides. Acteon foi um caçador, neto do tebano Cadmo, que morreu dilacerado pelas suas próprias cadelas de caça, por ter afrontado Ártemis, a deusa do âmbito selvagem onde ele, Acteon, transitava. O caçador virou a presa. Sua história exemplifica um lugar comum da religiosidade grega antiga, o revide brutal de uma divindade diante de um ato humano insolente. Para mim, não há cena que mostre isso de modo mais impressionante e belo do que a morte de Patroclo provocada por Apolo no canto 16 da Ilíada. O amigo de Aquiles desafia o deus no momento em que avança lutando pela planície de Troia, e esse deus o aniquila com a mesma facilidade de quem faz uma pena voar da palma da mão com um leve sopro. Há vários outros casos paralelos citados nos poemas homéricos, entre eles o de um rei da Trácia destruído depois de ofender o deus Dioniso. Mas um dos episódios do tipo mais famosos que envolve justamente Dioniso é o contado na peça As Bacantes. Nessa tragédia de Eurípides do final do século V a.C., temos uma releitura de um mito tradicional já citado, por exemplo, num drama mais antigo de Ésquilo. Segundo esse mito, o rei Penteu se recusa a aceitar a introdução dos ritos dionisíacos em Tebas e acaba dilacerado pela própria mãe. Assim como o Acteon, que eu citei na abertura, um primo de Penteu, cujo nome é lembrado 4 vezes nas Bacantes, o rei paga um preço alto por ir contra o deus. As bacantes ou bacas formam o coro de seguidoras de Dioniso, e Dioniso, como a gente sabe, é o deus do vinho e da embriaguez. Dioniso é Baco, ou Íaco, ou Brômio, seus nomes alternativos no grego antigo. Não, Baco não é um nome criado pelos romanos para se referir a Dioniso, é só um termo grego aclimatado ao latim. E não é Dionísio, é Dioniso. Chamar Dioniso de Dionísio seria como chamar Cristo de Cristiano. Uma coisa são os nomes próprios, derivados dessas divindades, Cristiano e Dionísio, e outra coisa são os nomes das divindades, Cristo e Dioniso. Dioniso é então, voltando, o deus do vinho, mas é bem mais que isso. É o deus da libertação, da dissolução e da loucura benéficas, do êxtase, do sair de si mesmo, da despersonalização. Por isso era também o deus que tinha tudo a ver com o teatro, por causa dessa experiência inerente ao drama, do disfarce, da mutabilidade, da transmutação, da identidade, da metamorfose diante dos olhos de todos. O dionisismo estava associado sim à ingestão alcoólica, mas não a pressupunha necessariamente. Era também uma experiência artística que juntava poesia, canto e dança e promovia a abolição das barreiras cotidianas. Quando os atenienses encenavam suas peças nos festivais da cidade, quando encenavam tragédias, comédias e dramas satíricos, eles estavam celebrando o deus Dioniso. O espaço físico do teatro era parte do santuário do deus, e os sinais da sua presença jamais eram ignorados. Seu sacerdote ocupava um assento de destaque na plateia e havia um altar dedicado a Dioniso no centro da orquestra, o semicírculo onde os integrantes do coro ficavam. Além do mais, junto com as peças, podiam acontecer, nas versões mais incrementadas dos festivais, apresentações de ditirambos, ou seja, dos cantos corais tradicionalmente dedicados a celebrar esse deus. Aliás, sabemos por Aristóteles que a forma trágica teria nascido de improvisações em cima do ditirambo e depois se desenvolvido paralelamente a ele. Mas Dioniso não era o deus só da tragédia, era o deus do teatro, de qualquer forma teatral. Nada mostra isso de maneira mais contundente do que a sua participação como protagonista, tanto nas Bacantes de Eurípides como nas rãs de Aristófanes. Das 44 peças gregas antigas que chegaram até nós, só ele, como divindade, tem o privilégio de ter um destaque assim, tanto numa tragédia quanto numa comédia. Pode ser um acaso da transmissão, mas mesmo que tivéssemos uma outra tragédia, uma outra comédia em que um deus fosse em ambas central, essas peças não revelariam a natureza do próprio teatro como só a atuação de Dioniso é capaz de fazer. Isso porque nas duas peças, Bacantes e Rãs, seu culto é combinado a uma abordagem direta da atividade teatral. A comédia, claro, podia fazer isso de forma mais desabusada. Nas rãs, Dioniso desce ao Hades para trazer de volta Eurípides, o seu tragediógrafo preferido.
e o mais ridicularizado por Aristófanes nas suas peças, mas termina como árbitro de um concurso entre Ésquilo e o próprio Eurípides, e se decidindo por reconduzir à vida Ésquilo, o poeta que era, do ponto de vista moral, mais adequado à cidade. O tema aqui é explicitamente o teatro, a disputa teatral característica dos festivais em Atenas. Mas o interessante é ver como as Rãs explora na figura do deus a essência transformadora do teatro. Dioniso, para baixar ao Hades, se disfarça de Héracles. E numa das sequências mais divertidas da comédia, fica trocando de papel com seu escravo. Essa é a experiência dionisíaca, sair de si e ser outro. Eu viro você e você vira eu, como Dioniso diz para o seu escravo. É nesse sentido que o teatro, a tragédia, a comédia tinham tudo a ver com Dioniso. A festa, portanto, não era menos religiosa e dionisíaca se as peças não colocavam esse deus no palco e não o abordavam diretamente. O compromisso delas com Dioniso era de outra ordem, era o compromisso da alteridade e da mutação, da metamorfose libertadora. E é esse aspecto que está em destaque já na abertura das Bacantes de Eurípides. Nela, Dioniso se apresenta como um deus de fora recém-chegado a Tebas, onde instaura o seu culto. O deus surge como uma figura dupla, uma duplicidade análoga da encenação teatral. São pelo menos 3 pontos onde vemos isso. Primeiro ponto, vindo do Oriente, Dioniso seria estranho à paisagem nativa dos gregos, mas ele fala grego e é filho de Semele, a filha de Cadmo, o ancestral mítico de Tebas. Segundo ponto, tendo como pai Zeus e tendo nascido da coxa de Zeus, onde terminou de ser gestado depois da morte de Semele, Dioniso é um ser divino com origem metade humana, uma anomalia para um deus. E terceiro ponto, seu culto seria uma espécie de nova seita trazida à Grécia, mas sua antiguidade comprovada mostra que era tão tradicional quanto outros. Um estrangeiro que não é estrangeiro, um híbrido de figura divina e humana, um novo que é antigo. Esse é o movimento libertador representado por Dioniso, e essa é a liberdade que ele traz a Tebas. Logo no início da peça, Dioniso aparece metamorfoseado em ser humano e avisa que já transformou em Bacantes as 3 irmãs de Semele, entre elas a mãe de Penteu, Agave. Elas não acreditavam que Semele tivesse gerado Dioniso após transar com Zeus. Junto com elas, todas as outras mulheres da cidade foram enlouquecidas também e se dirigiram para a montanha. Dioniso diz também que já sabe da oposição de Penteu ao seu culto e que vai reagir caso o rei queira impedir as ações femininas. É no final dessa primeira cena que ele chama o coro das Bacantes para a orquestra para ser visto pela polis. É tudo muito meta-teatral logo de saída. O deus da arte do disfarce, que aparece disfarçado, a referência às mulheres de Tebas que assumiram o figurino de Bacantes, o coro dos cidadãos homens, que entra logo depois, todos com figurinos de mulheres bacantes, dos quais Dioniso acabara de falar. O deus Dioniso se apresentando como diretor e líder desse coro, e finalmente a menção a Polis, que vai ver o espetáculo, internamente a Polis de Tebas, que vai ver a ação promovida pelo deus, externamente a Polis de Atenas, que vai ver a montagem dessa ação. Não para por aí. Na cena seguinte entram os velhos Cadmo e Tirésias, já paramentados como bacantes. O texto faz graça com esse figurino e explora, dentro da tragédia, com a referência às roupas e uma quase quebra da ilusão dramática, elementos típicos da comédia. Penteu, ao entrar e vê-los, diz que é tudo muito ridículo e a plateia, com certeza, a essa altura, já não tinha conseguido segurar o riso. Esse trânsito entre o sério e o escrachado só poderia acontecer numa peça em que o deus do teatro é o protagonista. Mas há o lado grave da cena. Cadmo e principalmente Tirésias, o adivinho cego, querem argumentar com Penteu que a adesão ao novo culto é benéfica. No caso dos 2 idosos, representa a possibilidade de momentaneamente rejuvenescerem. Essa loucura de Dioniso é sadia, sábia, enquanto a sisudez e a severidade de Penteu são insensatas. A contradição atravessa a peça. Há um tipo de loucura que se identifica positivamente com a sabedoria, e há um tipo de sabedoria que se identifica negativamente com a loucura. De um lado está Dioniso, do outro está Penteu. Cadmo e Tirésia já perceberam que melhor é aderir a Dioniso e correr o risco da comédia. Já Penteu não cede, diz que soube a respeito das mulheres de Tebas enlouquecidas e da presença de um forasteiro que as comanda. Já determinou que as tebanas fossem caçadas no campo, onde imagina, como bom puritano, que promoviam bacanais, e agora determina que o estrangeiro seja preso. Faz o que Dioniso tinha dito no começo que não admitiria.
Ao recusar o sábio delírio dionisíaco, Penteu age como um tolo e delira da pior forma possível. Na cena seguinte já vemos o deus preso, travando um ágil diálogo com Penteu, que quer saber detalhes de Dionísio e do culto. O servo que pegou o forasteiro conta que quando o prendeu, este deu risada, e acrescenta que as mulheres que já tinham sido presas se libertaram milagrosamente das correntes. São sinais. Só que Penteu não recua e manda encarcerar o estrangeiro no estábulo. Na cena seguinte, Dionísio promove um pequeno abalo sísmico e se livra da prisão facilmente, para espanto de Penteu, que não entende por que ele não fugiu. Nessa hora chega um mensageiro que conta as maravilhas realizadas pelas tebanas enlouquecidas no campo, num daqueles trechos narrativos da tragédia nos quais Eurípides era mestre. Havia 3 grupos de mulheres, um comandado pela mãe de Penteu e os outros 2 por suas tias. Todas se portavam de modo casto, não promoviam bacanais, como Penteu imaginava. O clima era de harmonia e bebiam leite, mel e vinho que a natureza produzia espontaneamente. Mas tudo mudou quando os homens de Penteu tentaram capturar Agave, a mãe do rei. Como cadelas de caça, elas partiram para o ataque. Os servos conseguem fugir, mas na sua fúria elas dilaceram e esquartejam animais que encontram pelo caminho. É um prenúncio do que está por vir. Penteu pensa então em se armar ainda mais para o combate. É advertido mais uma vez pelo próprio Dioniso disfarçado, e então acontece uma súbita transformação. O forasteiro pergunta a Penteu se não gostaria de ver as mulheres reunidas na montanha. Penteu, fantasiando com as orgias, responde que daria todo o ouro do mundo por essa oportunidade. E o teatro dentro do teatro volta a ocupar a cena. Dioniso convence Penteu a se vestir de bacante, para passar despercebido enquanto espia. Penteu será um outro personagem, de um outro gênero, como um ator que troca de roupa e máscara, e será também um espectador das bacantes, 2 faces evidentes da representação teatral. Os 2 discutem as etapas dessa transformação, a túnica feminina, a cabeleira, o bastão na mão e uma pele de corça nas costas, mas Dioniso diz que a mudança vai acontecer dentro do palácio, isto é, atrás do cenário, onde os atores se trocavam. Os 2 saem de cena e quando voltam, Penteu já está caracterizado como bacante e transtornado pela loucura de Dioniso, uma loucura maléfica que vai ajudar a destruí-lo. Conforme Deus tinha comentado com as bacantes no final da cena anterior, já sabemos que ele vai ser massacrado pela mãe. A situação continua a ser meta-teatral. Dionísio chama Penteu para diante do palácio, ou seja, para frente do cenário, e comenta seu figurino repetindo o termo técnico já usado antes para as mulheres de Tebas e para Cádmo e Tirésias. Reparos de Dioniso feitos à cinta e à cabeleira do Penteu bacante voltam a injetar comédia às vésperas do momento mais trágico, mas há pungência na forma como o rei surge desamparado e entregue, fora de si, algo que fica explicitado pelo fato de dizer que enxerga 2 sóis e 2 Tebas. Trata-se do delírio, da duplicidade do teatro? Penteu ainda afirma que o estrangeiro agora parece um touro, e não sabemos se isso é parte do seu transe ou se o ator que fazia Dioniso agora usa uma máscara bestial. A associação com o touro acontece outras vezes na peça. Aqui é bom lembrar que a imagem tradicional de Dioniso mostrava sorrindo, e a peça parece fazer referência por 2 vezes a esse dado inscrito na sua máscara. Ele se dirige então para a montanha e ficamos sabendo na cena seguinte o que aconteceu por meio de mais um relato. Mães e tias, fora de si, atacaram Penteu assim que foi exposto por Dioniso. O rei foi dilacerado, mesmo pedindo clemência à mãe enlouquecida. E é nesse estado que ela agora traz a cabeça do filho à cidade como prêmio, imaginando ter matado um leão. A sequência final mostra Agave saindo do transe num diálogo com o pai, Cádmo, descobrindo a terrível verdade. A cabeça que trazia espetada no bastão do culto era do filho. Ela também pagava por não ter acreditado em Semele. No final, com lacunas, Dioniso vem anunciar sem disfarces o futuro de Cádmo e Agave. É uma história em si já poderosa, mas não podemos esquecer que todas essas cenas são entremeadas por cantos corais exuberantes, sendo o primeiro deles, o mais longo, um perfeito ditirambo. Sua ocorrência, logo depois do chamado do próprio Dionísio, é uma espécie de encenação dos princípios da tragédia. É assim, com uma música envolvente, que Eurípides conta essa história em progressão acelerada. É mais do que qualquer peça ou ópera podem sonhar. Do que ele queria falar? Criticar cultos fanáticos e elogiar o racionalismo? Ou condenar as pretensões racionalistas? Penteu é o retrato do incréu ou do filisteu? Essas dicotomias redutoras com certeza não estão à altura da peça. Na sua base há um oxímoro, a sabedoria do delírio.
que pode ser desdobrado em inúmeras leituras que vão além de Eurípides e além do seu tempo. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.